Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. Hoje vamos continuar com a nossa aula de sistematização. Estamos na sistematização 2, então, oficina de produção textual e oralidade, a atividade 2 e sistematização 2. Na aula anterior falamos um pouquinho então sobre podcasts e vlogs, como que é a estrutura desses textos, ok? E vocês viram aí alguns exemplos e hoje nós temos uma especialista aí da área para falar com a gente, compartilhando um pouquinho aí das experiências e do conhecimento dela. Antes de continuarmos, vou fazer a minha autodescrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com um casaco vermelho, uma blusa cinza por baixo, uma calça jeans escura e uma botinha vinho. Isso. E o meu sinal é esse aqui, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. E conosco aí, na Libras, temos o Helder e a Flávia. Muito obrigada. E minha companheira das aulas, Andreia. Olá, Elaine. Olá, professores e alunos. Vou fazer a minha descrição. Sou branca, estatura mediana, tenho cabelos compridos, hoje eles estão mais soltos do que presos, uso óculos, estou com uma blusinha de oncinha, pelo amor de Deus, não vão fazer o barulho da onça aí, um casaco caramelo, e uma bota caramelo e uma calça jeans. Pois é, tinha dado para preparar. Não, hein? por favor, não, pelo amor. Tinha dado para a gente preparar aí o barulho da oncinha para a Andreia. Ok? Vamos lá então. Então, como eu disse para vocês, temos aí uma convidada para compartilhar um pouquinho para a gente dessa questão aí do jornalismo, mais específico do podcast, ok? Então, conosco a Gisele Camargo. Eu iria fazer aqui a apresentação, mas eu prefiro que o convidado faça. Ele vai fazer assim com mais autonomia. Ok? Gisele, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Gisele Camargo, eu sou jornalista. Para fazer também a descrição para as Libras, é isso? Por favor. Eu sou uma mulher branca, de óculos escuro, estou com uma blusa branca de gola alta, tenho cabelo curtinho, cortado na altura do queixo. Estou usando um fone de gamer com um microfone na frente, daqueles de telemarketing, pode ser também. E estou sentada, então estou de calça vermelha, meia e chinelo, porque aqui eu falo de Curitiba e tá frio, e eu estou em casa. Ótimo, perfeito. Você parece muito com a Mari. Quem não sabe, a Mari me indicou a Gisele, a Mari também é jornalista, e me indicou, ela não pôde nos atender, ele falou assim, mas eu tenho uma especialista aí na área que pode ajudar vocês. E a Gisele prontamente aceitou o convite aí para compartilhar com a gente um pouquinho. Acho que é a convivência, né, Gisele? Eu acho que é essa coisa, eu e a Mari, eu conheci a Mari, nós éramos apresentadoras de um jornal na TV Educativa aqui, que é a TV do Governo do Paraná. Eu sou lá pelo ano de 2010, comecinho de 2010, então acho que é esse trejeitinho de apresentadora, que nem hoje eu não sou mais apresentadora, nem a Mari, mas acho que a gente leva isso aí para a vida. Muito bem. E você poderia apresentar para a gente um pouquinho sobre o Anticast? Bom, eu sou host do Anticast, que quando a gente fala de podcast, a gente fala host, não fala apresentador. Que é um podcast que foi fundado em 2011, é um dos mais antigos do país, né? Nessa primeira década aí do podcast, chegou no Brasil na primeira década dos anos 2000, 2004 é o primeiro podcast no Brasil, mas ele ainda, né, vai muito lento. Ali em 2011 começa o Anticast com o Ivan Mizanzuki e uma galera para falar sobre design, e depois o Anticast foi migrando para assuntos mais políticos. E são aí já 11 anos de trajetória. O Ivan depois criou um outro podcast chamado Projeto Humanos, e ele contou uma história de um desaparecimento de criança bem emblemático aqui no Paraná. E ele acabou sendo contratado pela Rede Globo de televisão, onde ele
onde foi produzido esse podcast, essa história para televisão. E agora ele está uma nova temporada do Projeto Humanos, contando uma história lá do Pará, os Emasculados de Altamira. E quando o Ivan começou essa migração para a televisão, enfim, ele me convidou primeiro para ser produtora e escrever os editoriais, e depois para assumir o Anticast. E aí já estou com o Anticast vai fazer 3 anos. Muito bom. E pensando aí nessa sua trilha e da carreira, o que te motivou a seguir o jornalismo? Menina, eu fiquei pensando nessa pergunta e eu não sei muito dizer, talvez um pouco de inocência. Eu faço parte daquele grupo que começou a escola com 6 anos e aí entrou na faculdade com 17, algo que eu não quero repetir com meu filho. Eu não tinha muita noção, tinha uma vontade de mudar o mundo, gostava muito de escrever e de falar, tinha essa coisa da oralidade, essa facilidade para falar. Eu fui oradora de todas as minhas formaturas, e aí você acha que jornalismo acaba sendo isso, assim, não que eu tenha me arrependido ou que eu mudaria, né, eu acho que ainda que fosse mais tarde eu acabaria escolhendo jornalismo, assim, mas eu não sei definir, acho que aos 17 é difícil você definir o porquê você vai fazer uma carreira, né, você escolhe uma carreira, você tem algumas aptidões ali, poderia ter dado muito errado, mas no fim deu certo, assim, jornalista é uma profissão sofrida, né? E quando a gente tem democracias abaladas como a nossa, e isso eu falo com base em fatos e dados, inclusive internacionais, né? Nós temos uma democracia fragilizada, como em outros lugares do mundo. Então, o jornalismo e as artes e a educação são os primeiros que sofrem, né? Então, a gente é uma profissão muito sofrida hoje, mas ainda assim que me traz muita alegria, né, de poder falar e de poder informar e de poder trazer certos pontos de vista que às vezes as pessoas mandam, nossa, realmente não tinha pensado nisso desse jeito, eu não tinha visto isso por essa ótica, por esse prisma, então é muito satisfatório, assim. É interessante você comentar sobre essa questão da idade que você optou pelo jornalismo, porque a gente comenta muito com eles aqui sobre o projeto de vida dos alunos. E socialmente a gente tem isso, né? Não, quando você sai do terceiro, do médio, você já tem que se formar, tem que ter uma profissão e às vezes acaba aí dificultando um pouquinho na escolha deles, né? Ou ficando frustrados, certo? Certo. A Andréia tem uma filha adolescente, você pode falar melhor. Não, é isso mesmo, acho que a gente projeta, né, um pouco o que a gente tem vontade de fazer nos filhos e a gente acaba comprometendo, então, o desejo deles, né? Se a gente tiver uma influência muito forte, assim, se for uma resistência muito grande a nossa em relação a eles vão acabar seguindo, mas contra a vontade, né? Sim, sim. E a partir do que você já deu um pouquinho da resposta da seguinte pergunta, mas mesmo assim eu vou fazê-la, que aí você pode aprofundar um pouquinho mais e dizer para a gente, historicamente, se essa função foi mudando. Então, qual que seria a função social do jornalismo, Gisele? Olha, a função social do jornalismo, o jornalismo ele está ligado a uma manutenção da democracia mesmo, né? De fiscalização, de informação, tudo que a gente tem nos últimos anos no mundo inteiro, né? A gente vê a função do jornalismo em grandes vazamentos de informações ou de informação que mudaram a percepção da sociedade, né? Esse papel de estar ali fiscalizando, controlando, acessando, buscando saber a verdade para levar essa informação para que as pessoas tenham mais munição ou mais conhecimento para fazerem as suas escolhas, né? E é por isso que há essa comunicação, não é à toa. Ano passado, o Prêmio Nobel da Paz foi destinado a 2 jornalistas, uma guatemalteca, se eu não me engano, e um outro homem, pelo trabalho que eles desenvolveram na luta pela democracia nos seus países, né? A gente tem historicamente grandes operações em que a informação inicial ou o pontapé inicial veio de um furo jornalístico, veio de uma informação jornalística. Então, o trabalho do jornalismo é a manutenção da democracia, é a busca por essa
essa fiscalização dos governos, assim, né? Nós precisamos de governos mais transparentes e essa é uma discussão muito atual né, sobre privacidade, o que é público, o que é privado. Isso também tem permeado os podcasts, né? O que é uma opinião privada, o que é uma opinião pública, mas a gente precisa de transparência dos governos, né? A gente precisa que os governos sejam cada vez mais transparentes e a busca do jornalismo é por essa transparência. E a gente precisa lutar pela privacidade das pessoas, para que as pessoas no âmbito privado elas tenham direito a essa privacidade mesmo, né, as suas informações, e a gente tem essa discussão no uso de dados, no uso da internet, enfim, no monitoramento do que é feito na internet. A gente até tem uns 2 anticasts atrás, eu gravei com o diretor de um documentário chamado Freenet, que é justamente sobre isso, assim, sobre não há nada privado, né? Nada do que a gente faz na internet é privado. Tudo que, pelo simples fato de que se você excluir o WhatsApp do seu celular, depois você consegue baixar e ter acesso a todas as informações, se você fez ali, se você mandou para a nuvem todas essas informações, você vai baixar onde que estava aquilo. Só você tem acesso àquelas informações. Então, assim, o jornalismo é essa busca para que a gente tenha governos cada vez mais transparentes e para que as pessoas tenham acesso, tenham direito à privacidade, porque a privacidade é a base da democracia. Perfeito. E nós também aqui sempre comentamos com os alunos para eles verificarem diferentes jornais, diferentes fontes, tomar cuidado aí com fake news. E eu tenho comentado com a Andrea também, uma questão que tem me incomodado são algumas manchetes de jornais que eu vi que tem um nome que é buscar cliques. Mesmo jornais renomados, que a gente olha a manchete e dá uma ideia, né? Mas quando a gente lê aí a entrevista, a reportagem na íntegra, desviou um pouquinho aí o que a manchete dizia da notícia em si ou da reportagem. E como eu disse, a gente sempre fala para eles, leiam diferentes jornais, mesmo aqueles que vocês não gostam, da linha que eles seguem, para vocês terem mais argumentos, né? E que dicas que você poderia dar aí para eles, a partir da sua visão de jornalista que está dentro aí desse contexto, como que eles podem fugir das fake news e essas manchetes perigosas também, porque eles têm o costume, a gente fala, infelizmente, de ler ali a manchete em destaque e já sai falando, não leu a reportagem na íntegra, né? E isso também é uma forma de divulgar aí uma fake news, né? Produzir fake news. Que dicas que você daria para eles fugirem aí dessa armadilha? Eu podia ficar falando uma tarde inteira sobre isso. Primeiro, não são eles, né? É a gente. A gente precisa olhar para o que a internet, o que o celular fizeram com a nossa atenção, né? Com a nossa capacidade de aprofundamento. Isso é um processo que está sendo estudado. São coisas que ainda não chegaram ao fim e a gente não tem como mensurar porque são coisas muito novas, assim. Mas se você pensar no seu consumo de internet, no seu consumo de celular, o quanto você chega ao fim de um texto, né? O quanto o nosso cérebro está cada vez mais viciado ou acostumado em manchetes, né? Em leituras rápidas. O quanto a nossa atenção está desfragmentada. O quanto está cada vez mais difícil ler Machado de Assis, o quanto está cada vez mais difícil ler uma coisa mais densa, né? Porque a gente está acostumado agora tem o TikTok, né? Agora não, né? Mas que até houve um aumento aí no tempo de produção de vídeo. Então, assim, não é sobre o perfil do aluno, não é a galera do segundo ano que está fazendo isso, somos todos nós, né? Eu falo por mim, assim, que eu paro para ler algo de maneira mais completa quando eu vou estudar determinado assunto para fazer um programa e ainda com muita dificuldade, cada vez mais difícil de parar e ler um artigo científico está cada vez mais difícil. Porque o nosso cérebro é como consumir açúcar. Se você consumir só açúcar, vai ser muito mais difícil comer um brócolis, assim, tipo, você vai ter que fechar o nariz para comer um brócolis. É como paladar, o nosso cérebro vai se acostumando. Segundo convite que eu queria fazer para vocês é para a gente não usar o termo fake news, porque se é fake não é news, né? Esse é um
um posicionamento da ONU. No Brasil, o termo fake news ganhou força, mas a gente chama de crise da desinformação, né, que não é só no Brasil, é no mundo todo, porque se é fake não é notícia, não é fato. O que é uma notícia? Uma notícia é um fato. E aí, se é fake, não é notícia, né? Então, assim, a gente tem combatido esse termo, assim, óbvio que vai usar e tá tudo bem, mas que a gente vá cada vez mais buscando usar a desinformação ou mentira mesmo, né? Uma coisa que não é verdade, ela é mentira. Que a gente vá trazendo isso, e até o jornalismo no Brasil demorou a se posicionar diante de usar a palavra mentira mesmo para falar, às vezes, de um posicionamento oficial, de um posicionamento do governo, que era uma mentira, para evitar um posicionamento mais agressivo, e aí a gente acaba ficando, não, é só uma fake news, mas não, é uma mentira, né? Isso é uma mentira. A questão do caça-cliques entra muito nessa, né, no caça-clique mesmo, né? Que é o nome desses títulos muito chamativos e que você vai ver, não tem nada a ver. Enfim, é muito triste que o jornalismo se preste a isso, mas de alguma maneira é uma forma ainda de os grandes jornais concorrerem com essa desmonetização que tem ocorrido nos últimos anos dos grandes jornais, e essa é uma briga antiga, né, para que os jornais também tenham participação naquilo que é vinculado no Facebook, né, o Facebook tem uns posicionamentos, tem o Twitter, que é mais isento, mas o Meta, né, que agora é o Facebook com o Instagram e o WhatsApp, tem entrado aí nessa briga do quanto eles vão repassar para os jornais aquilo que é visto dentro das plataformas. Então, assim, a gente tem uma desmonetização e acaba sendo um recurso para que os jornais acabem monetizando ou ganhando, porque são estruturas que precisam ser mantidas aí, principalmente os jornais que não estão alinhados ideologicamente ao governo federal. E aí fica, tudo que falo parece uma perseguição ao governo federal, né? Mas é porque é o fato. Né, é o que a gente tem vivido aí. Eles foram destituídos de uma parcela de publicidade que era dividida entre os jornais até esse governo atual, e hoje ele é repassado só aos parceiros ideológicos, né? E a gente tem algumas empresas aí de comunicação que são parceiras ideológicas. Mas tem jornais independentes e trabalhos independentes como o Anticast, que tem feito um trabalho muito interessante, e aí eu não estou falando do Anticast, né, mas que tem feito listas de transmissão com informações. Tem, por exemplo, um que eu adoro, que é o Lagartixa Diária, que é um pessoal muito comprometido, com informações muito contundentes, e que você recebe ali no WhatsApp um resumo do que foi a informação, do que foi a notícia e do que deve ser a notícia, e você colabora se você pode. Então, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tem essa crise dos grandes jornais, a gente tem visto aí algumas produções independentes surgindo com muita força e com muita qualidade, com muita transparência e com muita liberdade, né? Porque você não tem esse comprometimento nem com os investidores, nem com os grandes, que aí não é só o governo federal, né? Você tem toda uma elite econômica brasileira que está presa aí, e aí esses jornais independentes têm mais liberdade para isso. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Andréia? Não, eu gostei muito do que ela colocou, dessa questão da ideologia, né? De você ter aí os jornais que a gente sabe que todos, né, seguem aí, cada um tem a sua ideologia, mas muito importante do jeito que ela falou, desse conjunto, né, de veículos ligados a somente uma, e isso é muito importante para quando nós pedimos, então, para que os alunos leiam as notícias de diferentes veículos, né? Assim como ela mesma disse que o jornalista, né, o jornal, a notícia quando chega, né, que aí está todo mundo interligado, ele chega para que se mantenha a democracia, para que o aluno tenha mais argumentos para elaborar então a sua opinião ou reelaborar a sua opinião. Então achei bastante importante ela ter reforçado isso, porque é uma coisa que a gente fala,
Mas quando a gente traz um especialista, nós temos aí uma fala, um argumento de autoridade, né? Sim. Alguém com propriedade para dizer isso. Né? Achei bem legal essa questão também de a gente deixar de lado o termo, então, fake news e passar a falar mentiras, passar a falar desinformação. Né? Muito bom também. Muito Perfeito. obrigada, Gisele. E aí tenho mais uma perguntinha, Gisele. De que forma os podcasts podem colaborar com a democratização da informação? Olha, a democratização da informação é uma coisa que a gente espera que aconteça aí num próximo governo mais progressista, né? Já que a gente passou por um governo por vários anos e isso não aconteceu. Enfim, a gente tem uma resistência aí da grande imprensa. E quando a gente fala de democratização ou quando a gente fala de regulação, né, da imprensa, a gente não está falando de censura, a gente está falando só de possibilidade, a gente está falando só de não ter 7 famílias controlando 90% do que é visto, ouvido e lido num país do tamanho do Brasil, né? Ou que, por exemplo, políticos tenham na sua família, como acontece, enfim, em alguns estados aí, meios de comunicação. Mas o podcast, ele pode porque ele é uma ferramenta que barata de produção, digamos assim, né? Você pode começar com pouco investimento e quem quiser pode ter um podcast. O podcast ainda não chegou no ápice no Brasil, a gente está bem atrasado, né? Esse ápice já chegou em países como os Estados Unidos, que é o país que mais consome podcast, né? Ele já está, né, há muitos anos aí, o áudio, na verdade, né, o audiolivro, o podcast já chegou no seu ápice há muitos anos. No Brasil ainda não, e a gente agora está vivendo a segmentação, né, tipo, a pessoa gosta de insetos comestíveis, ele pode fazer um podcast sobre isso, né, ele pode ter na cabeça dele, não, podcast não é só sobre política, podcast não, podcast pode ser sobre cocô de neném, o que é um cocô de neném saudável, né? Podcast pode ser sobre nuvens, né? Então, assim, você pode fazer o seu podcast sobre o assunto que lhe aprover, que você achar mais interessante. Então, isso é uma coisa que eu acho fantástica e maravilhosa. Por outro lado, a gente teve o podcast mais ouvido no Brasil, no ano passado, fazendo uma incitação nazista. E aí é uma coisa que você tem que ter cuidado, né? Porque mesmo que você não seja o podcast mais ouvido Brasil, você não pode infringir leis, né? Tipo, você não pode, isso é uma lei federal, você não pode fazer uma apologia ao nazismo, você não pode fazer apologia, né? Enfim, a várias coisas. Então, assim, é uma coisa que você tem que andar aí dentro dessa liberdade. Mas para pessoas que são minimamente conscientes e, né, que não estão buscando aí na polêmica o seu sucesso, porque tem isso também, né? Quando você fala aí, faz uma fala nazista, você tem uma certa polêmica, e eu ainda acho que essa pessoa que fez essa fala ainda vai voltar ganhando e monetizando em cima disso, acho que essa história ainda não terminou, mas para pessoas de bom senso, enfim, é uma coisa incrível, assim, eu acho maravilhoso que você possa falar sobre o que você quiser, e acho isso incrível. A internet trouxe muito isso, né? Tem um lado, Humberto Eco fala que a internet deu voz a milhões de idiotas, né? E ele foi muito criticado quando ele falou isso, quando ele foi receber um prêmio há muitos anos. Mas eu concordo com ele, mas eu acho que falta um pouco de educação, assim. Acho que, na verdade, a gente tem milhões de idiotas falando, só não na internet. Então, quando a gente tem uma turma tão legal quanto a dos segundos anos, né, pensando coisas interessantes, a gente com certeza vai ter coisas muito interessantes para ouvir aí. Perfeito. E aí nós temos uma última perguntinha, porque o nosso tempo aqui é muito corrido. Só 5 minutos temos. Então, como eu disse no início, nós temos uma proposta de que eles produzam aí uma entrevista e depois coloquem no formato de um podcast ou um vlog. Que dicas que você daria para eles para que essa entrevista atinja principalmente ali a comunidade local deles e depois se expanda para outras regiões, além das fronteiras? Ótimo. Primeira coisa, estudem sobre o que vocês querem falar.
vejam exemplos, já tem com certeza alguém falando sobre esse assunto. Na internet nada é novo, tudo se copia e está tudo bem, porque a gente sempre pode aprimorar uma cópia, né? Se a gente der os devidos créditos a quem nos inspirou. Mas estudem, sobre o que vocês vão querer falar, é isso, o que é o preconceito linguístico, vão atrás dessa informação, gastem um tempo nisso. Depois esquematizem, preconceito linguístico, não é uma... Né, tem coisas que são muito mais concretas, né? Se você vai falar, então é mais fácil de você esquematizar. Quando é uma ideia mais abstrata, preconceito linguístico, é mais difícil de você esquematizar. Quais são os autores que já têm trabalhado? Procurar no Google acadêmico é uma forma de você ter essa informação já, tipo, ó, tem essa pessoa que fala sobre isso, tem essa pessoa que fala sobre isso, ao mesmo tempo trazer a realidade de quem vive, né? Porque eu gosto muito de sempre ter uma base na ciência, né? O que a ciência diz? Porque a ciência é o que a gente tem, né? Muita gente ali estudando para saber sobre aquilo. Então, assim, a gente traz a base da ciência. Mas aí a gente viu ali na base da ciência, dentro da comunidade, quem é que sofre preconceito linguístico? É aquela pessoa que veio de uma outra região do Brasil para morar aqui e via as pessoas rindo? Isso era bullying? Como é que era? Era só brincadeira? Como é que ele interpretava aquilo? Como isso afetava a vida dele? Então, assim, trazer essas duas dinâmicas, assim, é uma maneira de você conseguir. Sempre que você põe alguém para falar que é da sua comunidade, essa é a melhor maneira, ela vai mostrar para outras pessoas, né? Olha, eu fui entrevistado, eu conversei, eu vi, ela vai mandar o link para as pessoas que estão no entorno dela. Então, é uma maneira de você divulgar aí na sua comunidade. Posso passar as outras dicas já? Pode. Beleza, tenha bem esquematizado o que vocês querem conversar, quanto tempo vai durar essa conversa, deixa a pessoa falar, mesmo que ela esteja falando uma parte, isso aí não tem nada a ver, essa elaboração de toda uma narrativa, ela é feita mesmo com partes que não te interessam ou não interessam dentro daquele assunto. Tenham essa escuta, né, atenta para que a pessoa fale bastante sobre o que ela interessa. Se vocês puderem recortar, se vocês tiverem, eu não sei qual vai ser o poder de edição de vocês, mas não é uma coisa difícil de fazer. Tem programas gratuitos na internet, tem vídeos que explicam. Se vocês puderem cortar isso com a fala de vocês, isso dá um dinamismo para o programa, não deixar falas muito longas, assim, a não ser que o programa tenha esse formato. Por exemplo, o Anticast tem um formato mais antigo de podcast, né, que é um programa de entrevista só. Mas, hoje em dia, essa coisa mais dinâmica, ela tem sido mais fácil mesmo de consumir, assim. Se vocês puderem fazer esse recorte, uma fala de vocês, casando com a fala do entrevistado, ela acaba sendo mais dinâmica. E acho que é isso. Estejam abertos. No primeiro não vai ficar aquilo que vocês imaginaram, que vocês gostariam, mas o primeiro é sempre o primeiro. Ótimo. Muito, muito obrigada, Gisele. Foi uma grande contribuição aqui para a gente, para os nossos alunos. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, então pode se despedir. Vou dar a palavra para você novamente. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Aprender é muito legal e testar coisas novas é muito legal. Quem sabe não teremos grandes podcasters saindo aqui dessas turmas e no futuro serão nomes aí conhecidos por levarem informação de maneira diferenciada. Muito obrigada pelo convite, um abraço, sucesso para vocês. Eu que agradeço, para você também, Andréia. Obrigada, Gisele. Você enriqueceu bastante a aula de hoje. E volte mais vezes, viu? Legal, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a todos, produção, até a próxima. Obrigada, beijo.